muito mais e de preferência que fosse com presença física, mas é o que podemos fazer. E muito bem-vindos a este evento. Penso que temos cerca de 28 inscritos, o que é um número magnífico para o evento. E quero agradecer também às colegas Cristina Marques e Tânia Oliveira por terem aceito este desafio e pela brilhante palestra que nos vão dar-nos na próxima hora. Muito obrigado a todos, desejo-vos um bom webinar e Dulce, tem a palavra. Não tem som, Dulce, não tem som. Muito bem. Eu passo então a apresentar as duas oradoras que vamos ter nesta hora. Temos a doutora Cristina Marques, que é bióloga e doutorada em Engenharia Florestal e Biotecnologia pela North Carolina State University. Trabalha atualmente no RAIZ, no Instituto de Investigação Privada da Navigator Company, onde consolidou descobertas em aplicações, em cultura de tecidos, genómica, melhoramento genético e propagação vegetativa de eucalipto nas últimas 3 décadas. Atualmente coordena projetos de colaboração com universidades e a produção de conteúdos de comunicação científica, fomentando a criação de valor a partir da ciência e da transferência de conhecimento para a sociedade. Teremos também a participação da doutora Tânia Oliveira, que é engenheira florestal e doutorada em Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. Fez parte do Centro de Estudos Florestais do ISA, onde foi docente da cadeira de Inventário Florestal e participou também em vários projetos nacionais e internacionais em áreas diversas, o Globeland, o For5X, Cork Carbon Footprint, Agro Forward e esteve também no NLX, Grupo de Fala e Linguagem Natural da Faculdade de Ciências de Lisboa. Atualmente no RAIZ é membro da equipa editorial da plataforma de conhecimento florestal florestas.pt, onde desempenha funções de pesquisa de conteúdos, redação e edição de acompanhamento de informação na comunicação social, comunidade científica e redes sociais. Quando terminarmos esta apresentação, ficarão reservados alguns minutos para perguntas e respostas, onde a doutora Cristina e a doutora Tânia irão então procurar responder às questões que colocarem no chat. Podem ir escrevendo estas questões à medida que forem deparando com as dúvidas. Agora, de início, vamos começar com um breve filme de 2 minutos e meio de apresentação da plataforma e de seguida terá a palavra a doutora Cristina Marques. Podemos então iniciar. Já conseguem ver? Sim, sim. Sim, está visível o ecrã, está partilhado. A floresta é um ecossistema dominante na Terra. Sem ela, inúmeras espécies vão continuar a desaparecer. No entanto, muito falta saber sobre esta biosfera. Florestas.pt foi criado para dar a conhecer de forma clara e acessível informação de base científica sobre a floresta portuguesa. Três vetores organizam os conteúdos. Conhecer. Grandes temas e desafios que se apresentam à floresta portuguesa. Da ciência à lei. Passando pela promoção de boas práticas, procura-se consolidar conhecimento técnico-científico. Valorizar. A importância socioeconómica da floresta, produção
produtos e serviços do ecossistema. Inovação. Descobrir. Roteiros para se reencontrar com a beleza natural do país. Saberes e sabores. Desvendar árvores com história. Aqui encontra também agenda, notícias e glossário. Saiba mais sobre questões atuais que afetam o ambiente e usufrua de recursos e fontes científicas em constante atualização. Encorajar o conhecimento e convidar à descoberta de um dos maiores patrimónios do país é a nossa missão. Florestas.pt. Portanto, agora só um bocadinho enquanto eu partilho a apresentação para podermos dar início. Eu aproveito para agradecer à Tecnicelpa esta possibilidade de divulgarmos para tantas caras conhecidas, caras entre aspas, não é? Nomes pelo menos, para divulgarmos a plataforma e também agradecer aos colegas pelo interesse, não só na plataforma, mas pelo conhecimento e pelos desafios que ela encerra e que a todos dizem respeito. Nós vamos explicar melhor o que é que eu quero dizer com isto, o que queremos dizer com isto. Vou também explicar que esta é uma apresentação algo dinâmica. Nós, para evitar problemas que às vezes acontecem de aceder, quando acedemos à net, nós colocamos toda a informação em slides para evitar as dificuldades de acesso. Mas esperamos que os colegas possam, inclusivamente desse lado, estar a experimentar a plataforma e que isso até possa suscitar alguma questão a que possamos dar resposta. Nós não vamos falar muito, para não tornar este assunto muito maçudo, vamos tentar dar-vos as guidelines mais gerais. O objetivo será, no fundo, despertar a vossa curiosidade para que depois possam explorar a plataforma. Vou falar, portanto, eu vou começar por abordar os 3 primeiros pontos e depois passarei a palavra à minha colega Tânia, que está a passar os slides para evitar andarmos a transferir a apresentação de uma para a outra. Portanto, vamos começar com o primeiro slide. Ora bem, o objetivo deste webinar, como já disse, no fundo acaba por ser coincidente com o objetivo da plataforma, ou seja, dar a conhecer a floresta, de forma a que a possamos cuidar e dessa forma responder melhor aos desafios que hoje em dia se colocam. Esta apresentação está dividida em 6 pontos, sendo que eu vou abordar os primeiros 3, vou falar que no fundo se referem um pouco à mais-valia dos conteúdos que nós temos na plataforma e a minha colega Tânia vai explicar como é que os conteúdos conseguem ser encontrados e de que forma é que vos podem ser úteis. Esta plataforma foi lançada este ano, em junho, foi aberta ao público em junho, embora resulte nesta altura já aproximadamente de 2 anos de trabalho, sendo na sua gênese também uma iniciativa transversal, ou seja, ela resulta do trabalho do Raiz, de 2 pessoas do Raiz, de 2 pessoas de uma empresa de comunicação que nos está a apoiar com a plataforma, com a gestão e a produção também da plataforma, e também colegas da Navigator Company, acrescida
do inestimável apoio de vários colegas da comunidade científica nacional e de outras instituições ligadas à floresta, que têm sido extraordinários na generosidade com que nos ajudam no processo de validação de conteúdos. E eu vou falar um pouco disso também, um pouco mais à frente. O que é que nós pretendemos? Pretendemos aproximar as pessoas, o público, do conhecimento técnico-científico. Tradicionalmente existe um grande fosso entre a linguagem e a comunicação dentro da comunidade científica e na sociedade. E, portanto, depois às vezes é uma conversa, entre aspas, de surdos, as pessoas não há pontos de comunicação, e nós achamos que é importantíssimo que o público tenha acesso a conhecimento de qualidade e conhecimento contextualizado. O que é que isto quer dizer? Muitas vezes os especialistas falam do seu tópico, e há coisas que antecederam esse trabalho e há coisas que se relacionam com esse trabalho, e aquilo que nós temos procurado fazer é contextualizar a informação a vários níveis, não só pela equipa que está e que tem formações e perspectivas diferentes sobre os assuntos, também na diversidade de espécies florestais que a plataforma abarca, que basicamente são as que existem no território nacional, e também pela perspectiva temporal e que agregamos aos conteúdos. Portanto, não falamos do tempo presente, procuramos ter um passado e um presente, e o objetivo, obviamente, será construir um futuro, consolidar o conhecimento e permitir que a sociedade se aperceba dos valores que estão inerentes à floresta, e que, portanto, que possamos dinamizar o interesse na sociedade. Este é o nosso grande objetivo. Importa explicar que quando nós nos referimos à floresta portuguesa, é uma expressão muito lata, muito abrangente. Nós estamos no florestas.pt, estamos a incluir as diversas espécies florestais, estamos a incluir diversos espaços florestais com diversas funções, de diversa dimensão, portanto, desde bosques a matas, a floresta plantada. Estamos a incluir, no fundo, conhecimento que se relaciona com as árvores que existem em Portugal. O filme que nós visualizamos é um filme feito recentemente, portanto ele tem informação disponível à data, fala um bocadinho da arquitetura da plataforma. Importa dizer que esta arquitetura está em permanente evolução, ou seja, nós no slide vemos, por exemplo, duas caixinhas a verde, são áreas novas que nós ainda nem sequer lançamos, que estão em produção. Por exemplo, até ao final do ano, nós vamos lançar uma nova área que nós designamos por academia, está na primeira linha, portanto, na linha dos menus principais. É uma área muito interessante porque nós percebemos que era oportuno convidar os próprios especialistas, os colegas que nos têm ajudado na revisão e na edição de conteúdos, convidá-los a falar dos temas em que são especialistas, de forma a complementar a informação na plataforma e, de alguma forma, também dar visibilidade a perspectivas que podem ser ligeiramente diferentes daquelas que nós temos na plataforma e que resultam do conhecimento disponível. Eu deixei de ver os slides, não sei se... Foi alguém que entrou e que está a partilhar o ecrã. Eu estou a tentar voltar para continuar a... Pois, eu deixei de ver os slides. Pedimos a alguém que tenha partilhado o ecrã que... Pronto. Já não vemos, Tânia, se calhar já podes partilhar o teu. Não, ele está a carregar a apresentação. Ah, ok. Pronto, portanto, estava no slide da arquitetura da plataforma. Ok, exatamente. E, portanto, eu desafio-vos a irem várias vezes à plataforma, porque o conhecimento, ela é atualizada mensalmente com pelo menos 10 a 12 conteúdos e estamos a agregar novos temas, portanto,
é uma plataforma que vale a pena acompanhar. Nós de futuro pensamos também fazer uma newsletter, mas isto tem sido um esforço enorme. Na prática, a informação base é gerada a partir do trabalho de 4 pessoas que não dormem quase, porque isto realmente é bastante... É motivante e nós achamos que estamos a gostar daquilo que está a ser produzido e esperamos que também gostem e que contribuam. Esse também é um dos nossos objetivos. Ora bem, os 3 menus principais, como já foi referido, são o conhecer, valorizar e o descobrir, e no fundo eles abordam grandes temas, desafios e valores da floresta e pretendem interessar diferentes públicos, não só públicos técnicos ou que tenham alguma formação na área, mas também estudantes, curiosos, famílias, para que todos possam de alguma forma ter acesso a esta informação. Eu vou só, atrás, Tânia, desculpa lá, vou só dar aqui alguns exemplos de alguns conteúdos que podem encontrar nos vários menus. A Tânia vai falar um pouquinho em mais detalhe, mas dentro do menu conhecer temos 4 submenus que aí encontram, e nesses submenus encontram temas tão diversos como artigos sobre as principais espécies, sobre a dinâmica rural, sobre os grandes desafios da floresta. Já temos alguns que são as espécies invasoras, alterações climáticas, incêndios, pragas e doenças, temas relacionados com gestão florestal. Estamos agora a começar o menu do meio ambiente com artigos na área da biodiversidade e vamos depois também ter artigos sobre os recursos naturais. O menu valorizar, que pretende, é muito inspirado na Pordata, mas pensamos que vai um pouco mais além da Pordata, ou seja, pretende dar a conhecer números, índices da floresta portuguesa, mas nós, para além disso, trabalhamos um pouco a informação, portanto, relacionamos, contextualizamos e trabalhamos a informação. Toda a informação que nós colocamos na plataforma está linkada, peço desculpa, para as fontes originais, portanto, nós não estamos a inventar nada, as fontes originais estão linkadas nos textos, se as pessoas quiserem confirmar ou complementar a informação que nós disponibilizamos. Neste menu, portanto, falamos de temas como emprego, exportações, produtos e serviços do ecossistema. Estamos a trabalhar para abrir um novo menu da dimensão social que permite perspectivar um pouco tudo isto ao nível regional. E depois temos artigos de inovação, portanto, novos materiais, a importância da bioeconomia, da economia circular. Também temos artigos sobre isso. Portanto, os menus são abertos e depois nós vamos agregando conteúdos. Primeiro, conteúdos generalistas para as pessoas poderem estabelecer, digamos, o state of the art nos vários temas, e depois vamos falando do impacto dos temas, em termos numéricos o mais possível, daquilo que sabemos, do que falta saber, dos projetos científicos em curso, dos recursos disponíveis. No menu descobrir, lá está o tal menu mais vocacionado para as famílias, e aqui temos curiosidades, receitas, propostas de escapadinhas, lendas, enfim, é um menu mais lúdico, mas também interessante. Ora bem, não vou aprofundar muito esta parte, porque como também já expliquei, quero que seja cada um de vós a procurar aquilo que lhe interessa no Florestas, mas vou só despertar-vos o interesse no slide seguinte para algumas coisas que podem encontrar no menu Conhecer. Por exemplo, e que explicam um bocadinho aquilo que eu estava a dizer. Por exemplo, no artigo, os links estão na apresentação. Neste artigo, Floresta Portuguesa ocupa mais de 1/3 do país. Podemos ver a evolução histórica da área florestal por grupos de espécies nos últimos 150 anos. Portanto, isso permite perspectivar a situação atual num contexto histórico que explica muita coisa e que supostamente esperamos nós também nos ajuda nas decisões do futuro. Encontramos também no artigo Produtividade Florestal e Diversidade, o perfil único da floresta portuguesa, um artigo que tem esta infografia que compara a produtividade florestal média de diferentes espécies florestais. Também pensamos que é uma informação interessante. Já no menu Valorizar, encontramos outros tipos de artigos, por exemplo, um artigo sobre o valor das exportações florestais, com dados. Nós apresentamos os últimos dados disponíveis,
às vezes os dados disponíveis não são muito recentes. Neste caso, os últimos que temos referem a 2018 e, por exemplo, temos aqui os valores das exportações nacionais relacionadas com exportações de base florestal. Importa também salientar que nós vamos atualizando os números. Portanto, à medida que vão saindo novos relatórios, nós fazemos a revisão dos artigos e atualizamos os valores para os mais recentes, sendo que estes valores resultam de estatísticas oficiais. No menu Descobrir, que é o próximo slide, encontramos curiosidades como esta: qual é a árvore mais alta da Europa? É portuguesa e está aí a descrição, é um eucalipto que se encontra na Mata Nacional de Valdecanas. Estes artigos, por acaso, são muito interessantes porque permitem-nos até encontrar sítios que gostaríamos de visitar e espécimes que gostaríamos de conhecer. Por exemplo, no artigo em baixo também, bagas comestíveis, que bagas é que se encontram nos nossos espaços florestais e que são comestíveis e têm propriedades medicinais interessantes, para além daquelas até que são comercializadas nos supermercados. Outra das grandes mais-valias da informação que nós temos na plataforma, para além das que eu já descrevi, é que, como também já disse, os conteúdos são rigorosamente validados por colegas da academia. Portanto, isto na prática não é uma revista com artigos publicáveis, mas os artigos são seguramente sujeitos a peer review. Ou seja, nós procuramos associar ao rigor e à acessibilidade e à isenção também um dinamismo de informação. Ou seja, todos os conteúdos têm por base as fontes credíveis de informação, oficiais ou de base científica, que estão referenciadas através de links. Procuramos evitar as barreiras que se criam à compreensão decorrentes da utilização do nosso jargão técnico. Não são emitidas posições próprias, mas, no entanto, nós divulgamos informação que pode ter diferentes perspectivas e até pode ter diferentes fontes de informação. Muitas vezes encontramos valores que não são totalmente coincidentes entre fontes de informação diferentes. E, nesses casos, muitas vezes damos visibilidade às duas fontes. Isso acontece a vários níveis. Nós pretendemos assegurar, como já disse, uma dinâmica de conteúdos que seja ajustada à atualidade, e conseguimos isso através do envolvimento de diferentes especialistas, não só na revisão e na redação de textos, como também na realização das palestras que vamos colocar no YouTube dos diferentes especialistas, e também vamos iniciar uma área de textos de autor, portanto, em que vamos colocar textos totalmente construídos por colegas da academia ou de outras instituições que trabalhem com floresta, não necessariamente a academia. Como eu também já expliquei, o processo de redação e de revisão dos conteúdos é muito apurado, digamos assim. Nós temos conteúdos próprios, que são escritos por investigadores do Raiz e especialistas de comunicação. Temos artigos escritos em colaboração com especialistas da academia ou de outras instituições, e vamos ter os tais artigos, conteúdos de autor. As etapas de revisão dos conteúdos passam por validar a base técnico-científica dos artigos, as imagens e as fontes, os números. Depois, os textos são trabalhados em termos de simplificação da linguagem com critérios das colegas da comunicação, e fazemos também uma revisão, no fundo, para ajustar os textos ao ambiente digital, que passa pela utilização de palavras-chave que facilitam a sua identificação através dos motores de busca. Eu vou passar agora a palavra à minha colega Tânia, que vai falar um bocadinho de como é que estes conteúdos podem ser encontrados e como é que vos podem ser úteis, lançando desde já o repto de que estaremos muito interessados na vossa contribuição e pronto, de forma a tornarmos a plataforma uma iniciativa de todos da comunidade florestal nacional. Boa tarde, eu vou então tentar aqui no PowerPoint apresentar um bocadinho de como é que se pode navegar na plataforma.
Portanto, o Florestas foi construído ou foi pensado como uma plataforma que é para ser apelativa e para funcionar em termos visuais para ser legível não só em ambiente web, mas também em dispositivos móveis, ou seja, pode ser consultada num tablet ou num telemóvel e funciona tal e qual da mesma maneira, pois está otimizado para isso. Pensou-se, e é o que aparece, em ter imagens de boa qualidade que sejam apelativos e mantendo um estilo relativamente simples e que permita uma navegação interessante e que mantenha o interesse do leitor. E, portanto, uma das primeiras formas que se pode chegar à plataforma e que resulta muito das redes sociais e da forma como se encontra a informação hoje em dia é a pessoa, ou pelas redes sociais, ou porque foi à procura de uma expressão que lhe despertou interesse, entra dentro de um artigo. Por exemplo, se eu estivesse interessada na produtividade florestal, entrava no artigo sobre a produtividade florestal, lia a minha informação e depois, quando chego ao final do artigo, aparece-me toda uma série de artigos relacionados. Não só, isto não é apenas uma estratégia para manter o leitor dentro da plataforma, mas todos os artigos resultantes também da otimização SEO que é necessária para ter os conteúdos e as keywords que são necessárias indexar a todos os textos que são publicados. Tudo o que está dentro da plataforma tem uma série de escritores que aparecem no final descrito como temas e que são basicamente os grandes temas que são abordados nos textos e que permitem então construir esta lista de artigos relacionados e que permitem uma navegação mais livre. Eu chego ao fim do artigo, vejo um outro que me interessa e navego, ou então, se eu estiver interessada numa procura mais orientada, eu, por exemplo, entrei neste artigo porque estava interessado na produtividade florestal. Se eu quiser continuar, basta-me clicar num dos temas. Se eu tiver interesse nas espécies florestais, clico no tema das espécies florestais e aparecem-me a lista de todos os artigos da plataforma que eu posso continuar a pesquisar dentro do mesmo tema. Além desta navegação um pouco mais ao sabor ou ao interesse de cada pessoa, existe também a forma mais linear ou mais tradicional de navegar na plataforma de acordo com a estrutura, que basicamente, acedendo ao menu, consegue-se ver toda a estrutura e a organização da plataforma, começando então aqui pelo menu Conhecer, que tem os grandes temas, que se encontram divididos nos temas que a Cristina já apresentou. Temos então a informação toda organizada nestas, podemos chamar-lhe subpáginas, em que temos os artigos relativos a cada um dos temas. No caso da floresta portuguesa temos as espécies florestais, um pouco sobre a história e a evolução da floresta. Temos depois a página dos desafios, onde encontramos os artigos das pragas e doenças, as alterações climáticas, o fogo e as invasoras. E depois o subtema da gestão florestal, onde estão artigos sobre gestão, certificação florestal, bioeconomia e todos os artigos relacionados com esse tema. Dentro de cada uma destas páginas aparece também arrumadinho do lado direito os projetos científicos, que é basicamente um apanhado de projetos de investigação que estão a decorrer dentro de cada uma destas subáreas, grupos de investigação que se encontram a trabalhar também dentro destas áreas e recursos de conhecimento também, tudo indexado ao tema que está apresentado. Voltando ao menu, o menu à área valorizar, que nós procuramos que seja um por data da floresta, mas um pouco mais, porque além dos valores e dos indicadores, tentamos fazer uma contextualização, um enquadramento, não só a nível temporal, quando encontramos informação sobre a evolução dos valores, mas também tentamos fazer um enquadramento na Península Ibérica, na União Europeia, em grupos de países, sempre que a informação para isso disponibiliza. Temos então de novo a informação organizada do setor florestal, aqueles indicadores económicos, as exportações, emprego e indicadores mais económicos.
Temos o tema dos produtos e serviços, em que apresentamos valores mais relacionados com produtos florestais linhosos e lenhosos, onde temos artigos sobre a apicultura e sobre a resina ou da biomassa para energia. E depois o menu da inovação, em que temos artigos mais virados para a bioeconomia e para novos produtos e para novos serviços, sempre tentando apresentar os valores e alguma informação de valor que esteja disponível. O menu Valorizar tem uma arrumação parecida, temos a informação distribuída pelos roteiros, saberes e sabores, onde incluímos curiosidades e receitas, e Árvores com História, onde tentamos apresentar algumas curiosidades relacionadas com as espécies florestais existentes, mas também tentar mostrar um pouco o que existe no nosso país em termos de árvores monumentais, porque temos muitas árvores e muitas espécies monumentais que por vezes passam um bocadinho ao lado e que nós já sabemos que, se as pessoas não conhecerem, não têm interesse. Portanto, a ideia aqui é mesmo dar a conhecer o que existe. Depois temos a área de notícias e agenda. Nós não somos uma plataforma informativa, portanto isto não é uma lista exaustiva de todas as notícias relacionadas com a floresta que saem, mas tentamos apanhar algumas que achamos mais relevantes e que deixamos com todos os links, como seja o caso da informação agora relativamente do cadastro dos terrenos rústicos, datas importantes. Todas as notícias aparecem lá listadas e que podem ser consultáveis se alguém tiver curiosidade ou quiser ir consultar o plano da ação circular ou alguma coisa sobre o Ano Internacional da Sanidade. Todas as nossas notícias têm incluído os links de referência, portanto é uma consulta interessante. Temos também a agenda, que divulgamos, ultimamente divulgamos mais webinars, não é? Porque são os poucos eventos que têm acontecido, mas anteriormente tínhamos desde workshops a caminhadas, a passeios, tudo um pouco que esteja relacionado com a floresta e cuja informação esteja disponível online, nós divulgamos. Depois temos duas áreas que ajudam um bocadinho a nossa passagem de informação e de divulgação e de tentar que as pessoas percebam a mensagem que estamos a passar. Uma delas é o Saiba Mais, na qual nós temos um conjunto de perguntas e respostas, todas por temas, organizadas para facilitar a procura e que funcionam não só como um complemento aos artigos de base que temos, mas também tentar dar resposta a perguntas que possam surgir quando a pessoa está a ler um artigo, e perguntas que podem ser tão simples ou chatas de responder como o que é que são as alterações climáticas, qual é a ligação com as florestas, o que é a bioeconomia circular, e às quais nós tentamos dar resposta. Uma vez tudo organizado por temas, portanto, se eu estiver a ler aqui um artigo sobre incêndios florestais e quiser saber como é que se calcula o índice de risco de incêndio, eu clico na pergunta e aparece-me a resposta. Uma vez mais, com links de referência que se podem consultar. Se alguém quiser saber um pouco mais e não ficar satisfeito com a informação que está disponível, pode clicar no link, consultar os documentos de base. Sempre que necessário, a informação é complementada com tabelas, com infografia, tudo o que achamos que é necessário para responder a essa pergunta. Depois, temos também um glossário, porque nem toda a gente pertence à área florestal, nem toda a gente sabe o que é um aceiro, ou uma floresta, ou uma toça, ou o que é que quer dizer o PIB ou o VAB. Todas aquelas expressões que aparecem em textos que nós achamos que precisa de um bocadinho mais de explicação e que tentamos também que as pessoas percebam de onde é que vêm as palavras, e portanto temos aqui um extra em que tentamos ir um bocadinho à etimologia das palavras e explicar de onde é que vêm. É uma curiosidade, mas acho que serve também para despertar um pouco o interesse e para as pessoas perceberem.
Portanto, todas estas expressões que aparecem estão no glossário. O glossário é pesquisável por aquela barrinha do lado direito onde aparecem as letras, portanto, basta clicar numa letra para irmos parar à palavra que procuramos, ou então escrever. Se eu quiser saber o que é que significa floresta, começo a escrever, aparece-me a definição de floresta e dos vários tipos de floresta. Portanto, como é que se pode utilizar então toda esta informação que está disponível na plataforma? Como nós já temos estado a ver, nós temos informação muito diversa e que apela a toda uma série de públicos diversificados. Nós temos as atividades e as curiosidades mais direcionadas a um público em geral, temos todo o Saiba Mais e o glossário que poderá ter interesse para jornalistas, para estudantes, para quem queira saber um pouco mais. Temos os textos de base com informação mais dirigida a professores, aos estudantes e a técnicos, e depois temos toda a área dos recursos, dos grupos de investigação e dos projetos para um público mais técnico e que quer aprofundar e saber o que é que se está a passar em termos de investigação, ou que simplesmente quer saber que recursos é que existem dentro do tema das alterações climáticas e onde é que eu posso ir à procura de mais informação. Temos também, como disse, como tentamos ser um pore data da floresta e agrupar informação estatística que se encontra ou a maior parte das vezes espalhada por diferentes entidades, diferentes relatórios, tentamos sempre complementar e ter disponíveis a informação, tabelas, gráficos, tudo consultável, tudo referenciado, todos os gráficos que aparecem, se a pessoa quiser saber quais são os dados de base que deram origem aos gráficos, basta passar, clicar em cima do gráfico e consegue ver quais são os dados que serviram de base. Além dos links, tem os dados disponíveis, se quiser saber quais são, para os reproduzir. Temos depois também, como eu disse, como a plataforma é suposto ser apelativa visualmente, temos toda uma série de gráficos e de infografias que servem não só para quebrar a leitura e para a tornar um pouco mais aprazível, mas também para passar algumas imagens-chave, alguns valores importantes, e portanto temos toda uma série de imagens e de infografias que são clicáveis sempre que estão num tamanho que não se consegue perceber os pormenores. Há a possibilidade de clicar na imagem a aumentar para conseguir ler perfeitamente a informação que está disponibilizada. E depois, todos os textos que estão disponíveis podem ser partilhados diretamente nas redes sociais. Existem todos não temos ainda todas as redes sociais, mas pelo menos o WhatsApp, o Twitter, Facebook e LinkedIn dá para fazer a partilha direta. Ou então dá para fazer a partilha do link, enviar por e-mail com alguém que se queira partilhar o que acabámos de ler. E existe também a opção de fazer a impressão para PDF, para partilhar a informação. O que acontece quando se clica ali, eu tenho aqui um exemplo um bocadinho mais pequenino, de um Saiba Mais, em que explicamos o que é a biocapacidade, que se eu clicar ali no símbolozinho, no iconezinho da impressora, o que me vai aparecer é uma página PDF na qual aparece não só o texto, mas também a infografia de apoio, portanto aparece todo o conteúdo que vai ser, ou que pode ser impresso para o PDF e partilhado. Depois, já vi cá aqui algumas pessoas a perguntar como é que se pode contribuir com a plataforma. Isto é uma iniciativa que partiu da Navigator, portanto, neste momento temos, além de pessoas da Navigator e do Raiz, temos toda uma série de pessoas que constam neste momento dos agradecimentos e que contribuíram generosamente com o tempo para nos ajudar à revisão e para construir os textos que estão na plataforma. Além disso, temos contactos com toda uma série de entidades que estamos a ultimar parcerias formalizadas e que irão aparecer aqui também, mas depois qualquer pessoa pode contribuir
neste momento, como a Cristina já disse, temos toda uma série de artigos escritos em colaboração. Vamos ter os textos de autor, que basicamente são artigos de opinião, em que disponibilizamos a plataforma e o público da plataforma para que o autor dê visibilidade ao artigo que quer. Existe também a possibilidade de partilharem notícias, relatórios, artigos, divulgação de eventos, de tudo o que considerem relevante de acontecimentos dentro da área florestal nós partilhamos. Temos depois também a questão dos grupos de investigação, que tentamos ter a informação e contactos dos grupos de investigação que trabalham dentro das diferentes áreas, os projetos que estão em curso, que tentamos reunir a informação e que basta clicar ali, eu dou aqui um exemplo, clicando em cima do projeto temos o nome do projeto, uma pequena descrição do que é que está a ser feito, quais são os objetivos que se pretende atingir, as equipas que estão a trabalhar e que se alguém tiver curiosidade pode contactar e saber quem é que está a fazer o quê dentro que diferentes temas, o website de informação e até quando é que o projeto está em funcionamento. Além disso, além destes de divulgar o que é que está a ser feito, nós gostaríamos muito, que neste momento só temos um caso de estudo e que gostaríamos de ter muito mais, porque achamos que isto também é informação que merece ser partilhada, não só o que é que está a ser feito, mas possibilidades e de casos de estudo e de bons exemplos e de tudo o que está a ser feito e que às vezes é difícil encontrar porque não sabemos muito bem quem está a fazer o quê, nem como conseguimos lá chegar. Temos também a partilha dos recursos, que vão desde links de entidades que trabalham na área, temos livros, temos documentos político-estratégicos, plataformas temáticas, livros, manuais, publicações, softwares, tudo o que achamos que possa ser de interesse dentro de cada tema, tudo arrumadinho, tudo estruturado, para que se uma pessoa quiser procurar informações sobre um dos temas disponíveis na plataforma, tem toda uma série de informação. A grande maioria dela são links de coisas que estão disponíveis online. Alguns livros não, mas pronto, não é, nem todos os livros que estão em formato de papel estão disponíveis online, mas pelo menos há a informação de quais serão os livros mais relevantes ou mais importantes ou que interessa mesmo ler dentro de cada tema. Estamos sempre à procura também de fotografias. A plataforma pretende ou tem a intenção de fazer um retrato da floresta portuguesa e das espécies portuguesas, portanto tentamos sempre que possível e sempre que nos disponibilizam mostrar imagens e fotos da realidade portuguesa. Temos várias vindas não só de instituições, mas de pessoas particulares, as quais nós acreditamos, porque queremos que quem partilha conteúdo para a plataforma que também veja lá o seu nome e que sinta que está a colaborar. Qualquer questão mais fácil encontrar, já mandei contacto até a página, clicar ali no contacte-nos, abrir o formulário de contacto, enviar o e-mail, que nós depois respondemos, seja porque encontrou uma dúvida ou não percebeu muito bem, ou tem uma fotografia ou gostava de partilhar um evento. O formulário de contacto serve para isso mesmo, para contactar, porque lá está, a plataforma surgiu como uma iniciativa da Navigator, mas nós queremos que ela seja uma plataforma de toda a comunidade florestal, portanto fica o apelo, partilhem o link. Se tiverem questões, estamos aqui para esclarecer alguma coisa, entrem em contacto connosco e muito obrigada. Obrigada, Tânia. Eu estive a ver as perguntas que estão a ser escritas, vou dar resposta a 2 ou 3 e vou passar uma ou outra também à Tânia. Okay. Na sequência do que a Tânia disse, vou aproveitar para dizer que nós levamos o processo da edição de conteúdos tão a sério quanto
os próprios artigos que já estão disponibilizados na plataforma muitas vezes podem ter incorreções, porque nós baseamos-nos nas fontes oficiais, cruzamos por especialistas, mas já nos aconteceu em alguns casos, pessoas que trabalham, por exemplo, aconteceu-nos nos artigos da Alfarrobeira, pessoas que trabalham efetivamente no mercado da alfarroba, nos terem chamado a atenção para os dados que estavam disponíveis, penso que eram da FAO, já não me recordo, não estarem completamente ajustados à realidade nacional. E o que nós fazemos nesse caso é voltamos atrás e corrigimos a informação que está nos artigos. Portanto, tudo aquilo que está na plataforma está sujeito à vossa contribuição, à vossa revisão, à vossa edição, e teremos o maior gosto em tornar essa informação o mais atual e real e rigorosa possível. Portanto, como é que fazem? Através do contacto-nos, como disse a nossa colega. A outra coisa que vou responder brevemente é a informação que está disponível pode ser utilizada como entenderem, como nós explicamos. A única coisa que nós pedimos, obviamente, é para referirem a origem, a fonte, o florestas.pt, de forma a que isso alimente o próprio site, não é? Portanto, podem utilizar à vontade, descarregar, utilizar, era bom sempre referenciarem o florestas.pt. Tradução para outras línguas, por enquanto ainda não. A plataforma está a ser custeada integralmente pela Navigator. Como devem imaginar, não é um produto barato. Se Deus quiser, se conseguirmos angariar, se conseguirmos transformar a plataforma num movimento nacional, seguramente vamos conseguir arranjar outras fontes de financiamento e até mais dimensão, e talvez sim seja possível traduzir para outras línguas. Tânia, ia passar para ti a pergunta de que como garantimos que acedemos aos dados disponíveis? Portanto, nós é uma questão que não é fácil. Nós, antes de darmos início à plataforma, tivemos inclusivamente conversas com a Pordata para perceber como é que eles conseguem chegar aos dados e porque é que eles não têm um grande tema sobre florestas. E o que eles nos disseram foi: os dados sobre florestas são complicados, não estão disponíveis, são chatos e não são fáceis. Nós tentamos que os dados que estão disponíveis sejam os últimos, como vamos às instituições oficiais, vamos a um ICNF, vamos a um INE, vamos a instituições ligadas com a União Europeia, vamos à FAO, tentamos ir às grandes instituições e ver o que é que está disponível mais recente, que por vezes não é propriamente o mais recente, mas esse é o nosso garante que temos os últimos dados minimamente corretos, é irmos às instituições oficiais. Se são os mais recentes e se são os mais corretos. Nem sempre, a Cristina já falou na questão que nós tivemos por causa da alfarroba. Nós escrevemos o artigo todo baseado num relatório europeu, só que depois viemos a descobrir, porque fomos contactados por uma pessoa do Centro de Competências dos Frutos Secos, que, por exemplo, a Espanha não estava a reportar corretamente os dados de alfarroba. E, portanto, o relatório europeu que tinha os dados estava errado. O que nós tivemos que fazer foi ir à procura dos relatórios de Espanha e fazer uma correção no artigo. Portanto, lá está, nós tentamos que os dados sejam os mais corretos, mas estamos um bocadinho restritos ao que está disponível em termos oficiais. Obrigada. Nós também gostaríamos de agradecer as sugestões que nos têm passado. Sim, seria interessantíssimo abrirmos uma área da floresta de cada região. Estamos a pensar fazer um bocadinho isso na dimensão social. Seguramente nós temos imensas coisas que gostaríamos de abordar. Isto será um trabalho que vai demorar algum tempo e qualquer informação que queiram contribuir ajudará seguramente a dinamizar estas novas áreas. Sim, também estamos a pensar em incluir no Saiba Mais informações controversas e polémicas sobre a floresta. Importa aqui dizer também que nós propositadamente não quisemos transformar o florestas.pt na sua gênese, não é um site do eucalipto, é um site da floresta portuguesa. Portanto, de alguma forma queremos
que as pessoas percebam que nós estamos interessadas em informação rigorosa, de qualidade, a informação que é suportada não só por nós, pelos dados oficiais, pela academia, e a pouco e pouco, seguramente, à medida que vamos introduzindo informações sobre todas as outras espécies, também vamos falando do eucalipto, das florestas plantadas, da realidade que nos interessa a nós enquanto indústria, mas sempre contextualizada no tempo, no espaço, e também, como disse a Tânia e eu me tinha esquecido, no contexto de outros países europeus, que também são realidades muito interessantes. Até que ponto é que a nossa floresta é ou não diferente da floresta de outros países europeus, e há coisas muito interessantes. Nós realmente estamos profundamente agradecidas para já a Navigator, sim, porque é uma iniciativa que eu acho que é muito interessante. Temos trabalhado com pessoas extraordinárias e temos a reconhecer a enorme generosidade de imensos colegas da academia que nos dão horas de trabalho. Porque, como disse a Tânia, nós vamos às fontes oficiais e às vezes temos dificuldade em interpretar os dados, achamos que que conseguimos perceber o que os dados nos dizem, e depois, quando cruzamos com especialistas, afinal a interpretação pode ser outra, e portanto nós fazemos muita questão. E ainda hoje tive o privilégio de falar com um colega a quem estava a bater a porta para pedir ajuda sobre um outro tema, e muito contente por ter investigadoras a trabalhar nesta iniciativa, dada a nossa, entre aspas, obsessão, que muitas vezes é criticada, de picuinices e de procurarmos mesmo a verdade, mas eu acho que essa, sem dúvida, é a mais-valia deste site, que acho que é muito atual e muito importante no contexto que nós próprias nos apercebemos de grande desinformação que existe no nosso setor, e contamos com todas as pessoas bem intencionadas e para nos ajudar nesse desígnio. Muito obrigada. Eu queria só, estive aqui a dar uma olhadela às perguntas. A forma mais fácil de sugestões, seja comentário, achem que é relevante para a plataforma, é mesmo o formulário de contacto. Como eu disse, algum gato ou alguma sugestão, portanto, qualquer pessoa pode entrar em contacto e dizer: eu tenho um artigo interessante ou eu tenho uma questão, é o formulário de contacto. Comentar os conteúdos. O Florestas tem Instagram, tem Facebook, tem LinkedIn, que é alimentado e nos quais vão sendo colocando os conteúdos, portanto é fácil chegar a uma das redes sociais e fazer o comentário. A questão da regionalização da informação. Muito em breve irá ser publicado um artigo que nós tivemos a fazer o levantamento de dados do Inventário Florestal Nacional e que tentámos separar um pouco por região para fazer uma análise da floresta por região e numa perspectiva mais local. E, como nós já dissemos, esperemos abrir brevemente um novo menu do valor social, em que vamos fazer exatamente esta análise, ir a uma determinada região da floresta, quais são as espécies que existem, para fazer uma ligação ao rendimento e as indústrias e os aproveitamentos dos recursos locais que existem, para se conseguir ter uma aproximação mais local, que ainda não conseguimos fazer, porque a plataforma ainda tem pouco tempo, portanto estamos a começar pelo geral para chegar depois ao particular. E não se esqueçam de divulgar pela família, pelos amigos, pelos curiosos, porque realmente nós precisamos dos cliques para a própria empresa perceber o quão relevante a iniciativa é e um bocadinho o impacto que está a ter na sociedade, não é? Que isso também é muito importante, no fundo, para apoiar este site. Muito obrigada. Dulce, acho que da nossa parte... Obrigada. Ok, eu penso que foi uma iniciativa excelente, de uma qualidade e de um conteúdo que é uma grande mais-valia para todos, porque todos os que estamos aqui temos qualquer coisa ligada à floresta, mais próxima ou um bocadinho mais afastado, mas temos. E realmente vocês deram-nos a conhecer
uma ferramenta com um potencial e um poder enorme de informação e de quantidade e qualidade de conteúdos. Em nome da Tecnicelpa, o nosso muito obrigado por este trabalho, pela continuidade deste projeto, que com certeza que vai ter seguimento. E a todos os participantes, muito obrigado por terem estado connosco. Se tiverem alguma outra dúvida, poderão com certeza enviar por e-mail, que nós faremos o encaminhamento. E para agora, resta-nos então agradecer e despedir até uma outra oportunidade. Muito obrigada a todos. Obrigada, até breve. Tchau, obrigado. Parabéns. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado, gostei muito. Boa tarde. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado. Fica bem. Henrique, olá, como estás? Parabéns, gostei muito. Bom trabalho. Obrigada. Obrigada.